tigresa de unhas negras, íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando sua pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa brilham ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Days. Ela me conta que era atriz e trabalhou no Hair. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher, que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. As garras, mas ao mesmo tempo ela diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis, encontrando um lugar. Porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde e a natureza feliz vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão. As garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri pro violão num lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento. Bom dia, amores, amadas, amados. O primeiro instrumento que a gente tem na mão, que cada um de nós tem na mão, é a nossa voz. Esse é o primeiro de todos os instrumentos, é o instrumento dos instrumentos. Através da nossa voz, o plano divino acontece, o plano da nossa vida, da nossa existência, é a expressão da nossa alma. Então, é muito bom poder tocar um instrumento externo, sem dúvida, mas a gente tem a nossa voz. E mesmo quem não tem voz, né, por uma questão, por uma condição da própria existência, tem muitas maneiras para se expressar. Mas quem tem voz se apropria desse dom, dessa potência. Bom dia, bom dia. Eu hoje cheguei aqui um pouco depois, né? Hoje a gente vai concluir o nosso livro, a nossa leitura, que está sendo um presente para mim, assim. O medo do sucesso, o medo do nosso brilho, o medo da nossa voz, da nossa potência, da nossa expressão. E eu demorei um pouco para entrar aqui, né? Que geralmente eu entro 6h40, mais ou menos. Hoje foi 1 hora depois, porque eu comecei a escutar uma palestra de um simpósio internacional de astrologia chamado Sinastro. E eu comecei a escutar uma palestra sobre astrologia sistêmica.
Gente, esse mundo tem muito conhecimento, né? Para quem quiser acessar. Nossa, fez todo sentido. Eu sou apaixonada por astrologia. Assim, eu tô sempre acompanhando a astrologia para ter ali uma ferramenta de autoconhecimento, né? Então, além de fazer meu mapa, eu sempre que posso acompanho, né, esses simpósios, esses congressos, e agora eles têm acontecido virtualmente. Na verdade, o Sinastro já acontece virtualmente há alguns anos. Eu sempre acompanho porque é um caminho de autoconhecimento, né? A astrologia traz os arquétipos não só dos indivíduos, mas arquétipos relacionais, né? Arquétipos sistêmicos de relações, nós com a gente mesmo e a gente com os outros, enfim. E essa astrologia sistêmica fala da nossa ancestralidade. Então, assim, fez todo sentido para mim. Como a nossa ancestralidade também gera um mapa astrológico. Que coisa impressionante! Que coisa impressionante! Tá tudo emaranhado, tá tudo conectado, sabe? De fato, a visão sistêmica, a visão da constelação familiar, que mostra que nós não somos um indivíduo isolado do resto, que nós somos uma extensão desse grande corpo estendido que é o nosso sistema, a família humana, mas de uma maneira mais direta, a nossa família, né, de origem. E esse mapa, né, assim, esse ponto de nascimento para essa existência é um resultado, é fruto, é consequência de toda uma vivência do nosso sistema. Então a gente aprende na visão sistêmica que... Ai, me perdi agora. A gente aprende... Enfim, me perdi. É isso. Nossa, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Bom dia, Isa fala. Linda como sempre. Deixa eu ver aqui. Pena que vou trabalhar agora. Não tem problema, a Isa vai ficar aqui gravada. Oi, Eli. Oi, Pati. Oi, Sula. Oi, a Sula avisando a Tice, então já vou dar oi pra Tice. Vocês podem ir chamando o povo aí, né? Mas eu sempre deixo gravado, então quem não tiver aqui vê depois. Gentil, a Sula chegou, faz uma oração? Interessante, vamos fazer, vamos fechar os olhos. Oi, Bernardo, Beatriz, Gabriel, Azevedo, Ana Regina. Vamos fazer fechar o olho um pouquinho. A alegria de estar em puro presente, em pura presença, né? O corretor às vezes mexe com a nossa frase, mas eu entendi. Doutora Érica, bom dia, que saudade, mulher! Em dezembro eu tô aí no Rio, hein? Muito bom te encontrar aqui, doutora. Dani, Dani, gratidão. Elmo. O Bernardo falou, quero dizer aqui que ontem a Ingra proporcionou um momento de fofura máxima na rede com um lindo sobrinho. Ah, sim, sim. Aquele vídeo eu gravei quando eu estava em Salvador, né, há 15 dias atrás. Mas só ontem que eu publiquei. Coisa mais fofa esse sobrinho mesmo, o Martim. Nossa, fofura máxima mesmo. Demais. Oi, Maria. Vocês estavam falando um monte aqui e eu não estava vendo, desculpa. Psicóloga Vanessa Pereira. Vai estar me esperando, doutora Érica? Então tá, a gente marca em dezembro. Doutora Érica, 1 ano sem ir na dermato, né? Que eu acho que eu fui aí no início do ano, então, 1 ano. Quanto tempo, mas enfim. Então vamos fechar os olhos um pouquinho. Chegar aqui na presença. Sentir nosso corpo, sentir nossa respiração, que é a nossa conexão com a vida.
Sentir gratidão por esse pulmão que a gente tem, que nos conecta com esse plano aqui da terceira dimensão. Esse pulmão também que está tão conectado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Eu consigo lembrar das vezes que eu me senti angustiada por uma situação desafiadora, como o meu pulmão se encolheu, como eu senti dificuldade de respirar. Então, respirar a plenos pulmões é respirar a própria vida. Que a gente possa ter essa sensibilidade, esse diálogo com o nosso pulmão, que é o sintoma de como a gente está respirando vida. Se a gente está respirando toda a nossa potência, se a gente está se aprisionando, se encaixotando, se diminuindo dentro da vida, tudo isso o pulmão reflete. Gratidão por esse pulmão, que a gente possa dar para ele oxigênio puro, que a gente possa sair da poluição, que a gente possa se afastar do cigarro, de todas as fumaças que poluem e que a gente possa se aproximar da fumaça da fogueira, fumaça do incenso puro, fumaça do palo santo, que a gente possa estar próximo das fumaças que purificam e não as fumaças que envenenam. A borboleta me tocou e a fumaça me limpou, meu coração irradiou. A borboleta me tocou e a fumaça me limpou, meu coração irradiou. A flecha que me flecha foi Oxóssi que atirou. A flecha que me flecha foi Oxóssi que atirou. Eu vou cantando assim, lei, 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 à luz da lua branca. Eu vou cantando assim, lei, 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 a Virgem soberana. Arro! Vamos lá? Nossa leitura final do livro O Medo do Sucesso. Último dia. Hoje a gente conclui. Ontem foi assim, puxado, né? Ontem foi muita cura, muito mergulho. Gente, o campo tá numa potência de cura que vocês não fazem ideia. Eu tô há 3 dias conduzindo, sendo constelada, conduzindo constelação, representando para as colegas, e o campo tá assim, tipo, muito forte, muito forte. Então, potência de cura que a gente está vivendo já, né, nesse período todo. Mas está especialmente forte nessa semana, nesses últimos dias. Não sei como é que está a sensibilidade de vocês para o campo, mas quem tiver disposição, vontade, coragem, façam aí o mergulho de cura, de ressignificação, de resgate, porque tá forte, sabe? O bicho tá pegando. E eu gosto muito quando o bicho tá pegando, porque é a nossa oportunidade, né? Vai começar o curso de constelação, Fluintuindo tá dizendo, caramba, vá fundo, assim, mergulhe mesmo. Ele, gratidão... Ai, gente, eu não consigo ler assim, com óculos.
Gratidão ao universo por acordar com nossos órgãos estarem na ativa nesse dia lindo. Verdade, Eli. A gente não pensa nisso, né? Gabriel fala, tem um filme, Anjo Bom, Meu Anjo Bom, te ouvir cantar é muito energético, que bom. Tem um filme, Anjo Bom, Meu Anjo Bom, vou procurar. Mas a gente não pensa né, sobre essa questão dos nossos órgãos, de como eles funcionam, né, sem o nosso comando consciente. Que inteligência é essa que faz tudo acontecer com essa perfeição milagrosa, né? É a consciência, é a consciência unificada, é o campo unificado de consciência, que tem vários nomes, né? Enfim, a gente pode chamar de Deus, de eu superior, de campo quântico. Tem a própria consciência celular, né? A própria consciência que habita cada átomo, cada célula, cada partícula, por menor que seja, o quark, quantum, enfim. A inteligência ela está manifestada em muitos níveis, né? A consciência, a inteligência, e é muito mágico, assim. A gente pode também esquecer todos os nomes e se conectar com esse comando maior, mais profundo, esse mistério que a gente nem entende o que é isso, de onde vem, como vem, mas a gente pode se entregar para isso, se conectar com esse campo maior. Aqui, aí o Bernardo falou, aqui em Floripa, um dia chuvoso, muitos reclamam, mas eu agradeço, pois assim como o sol, precisamos da água, sem dúvida. Então, vamos começar. Botar o óculos de novo. Vamos agora sem distração, a gente pode conversar depois. Distração faz parte, mas agora vamos começar. Então, eu nem cheguei a concluir aquele capítulo que a gente estava, página 137, estava no final do capítulo, mas eu dei aquela parada. Então, vou ler o último parágrafo, tá? Do que a gente acabou ontem. À medida que fui me resgatando das sombras, comecei a sentir minha luz de felicidade refletida no olhar de Guilherme. Nosso amor e admiração mútuos têm sido a maior inspiração para a minha transformação. Hoje sei que esse resgate é a coisa mais importante que posso fazer por nós dois. É a retribuição a esse cara que escolheu nascer no meu ventre apesar das minhas imperfeições. Um menino que é um lago de doçura e atenção com todos. Um guri que sempre foi poeta e desenhista como vovô Chico, saudável de corpo e alma, graças a Deus. Esse menino veio para me mostrar como ser forte e amorosa. Guilherme é o meu farol. Nos 3 primeiros anos de Rio, usufruí toda a diversidade do mercado sem me preocupar muito com o futuro, recebendo convites frequentes de trabalho em teatro, cinema, comerciais e, às vezes, recusando o trabalho por falta de tempo. Até que, em meados de 2015, parou tudo. O Brasil entrou em uma crise absurda e quem nunca tinha se preocupado e se planejado para momentos difíceis ficou a ver navios. O que aconteceu foi que não abri mão das visitas frequentes para ver meu filho. Moro em uma das cidades mais caras do mundo e estou há mais de um ano fazendo poucos e esporádicos trabalhos. Comecei a acumular juros sobre juros no cheque especial e passei meses nadando contra a maré. Apenas um trabalho neste último ano realmente fez a diferença nas minhas finanças e aconteceu também por causa de muita determinação. Eu estava em São Paulo visitando algumas produtoras quando o diretor francês Patrick Maio, que passava uma temporada no Rio, viu meu portfólio e pediu para o meu empresário Marcos Montenegro perguntar se eu não tinha noção de francês. Respondi que não, e qual não foi a minha alegria quando, mesmo assim, ele me quis no elenco do seu longa Going to Brazil,
que eu acho que virou Welcome Brasil, não lembro, acho que mudou o nome desse filme. Voltei de São Paulo para o Rio dirigindo e me trabalhando internamente para manter a leveza e a criatividade no encontro. Precisava muito estar nesse filme e sabia que qualquer vibração de dúvida e medo me fariam perder a oportunidade. Seria importante o Patrick sentir minha autoconfiança para bancar a escolha. Nosso encontro no dia seguinte foi cheio de uma energia muito positiva e decidimos fazer uma leitura. Eu achei tranquilíssimo falar francês e ele também viu que eu daria conta. Foi uma empatia instantânea e um dos sets mais inusitados que já experimentei. Quase todos os atores eram franceses e os raros brasileiros falavam francês, mas eu me sentia em casa e, por algum efeito de sintonia, interagia com todos o tempo todo. Era uma bela participação no núcleo principal, como uma esposa louca, e a minha sintonia com Patrick era tanta que ele olhava para mim e inventava 1000 ações que não estavam escritas. Era uma comédia e ainda não foi lançada. Agora já foi, tá, gente? Vamos ver se é boa e se resgatará algo de mim no corte final. Resgatou. Em cinema, quando fazemos papel médio ou pequeno, corremos sério risco de desaparecer. Já vi casos de atrizes que fizeram 1 ou 2 cenas no filme, divulgaram a participação nos 4 cantos e no dia da estreia ficaram muito bravas porque não estavam no telão. Então, já sei que o resultado depende de muitas variáveis. Com cinema, eu faço o melhor que posso e depois rezo. Rezo para o diretor não mudar de ideia, para o editor enxergar minha colaboração e não cortar, enfim, para que na composição final meu tijolinho possa contribuir com o todo. Longa-metragem é uma obra fechada e perene, então a finalização pode durar 1 ou mais anos e nesse processo o filme pode se transformar completamente. Os cortes são necessários e sequências inteiras podem sumir. Com televisão é diferente. A cena que você está gravando pode ir para o ar no dia seguinte e o processo não é tão complexo e demorado. Na hora, o diretor já faz uma pré-edição, cortando de uma câmera para outra e já define qual foi o take que valeu. Quase tudo é decidido ali e você pode acompanhar. Então eu tinha acabado de rodar esse filme que pagou as minhas dívidas do ano, mas de novo não sabia o que ia fazer. Já tinha visitado todas as produtoras e nenhuma previsão de trabalho. Felizmente, esse universo pleno de possibilidades mais uma vez me iluminou. Na verdade, temos muitas possibilidades o tempo inteiro e não as enxergamos. Falando por mim, eu poderia ter me dedicado à escrita desde a adolescência. Tinha facilidade para escrever e tive sinais de que esse caminho poderia ser promissor. Como quando, aos 20 anos, ganhei um concurso literário do Desembanco, Banco de Desenvolvimento do Nordeste. Esse dom sempre se fez presente e, em vez de desenvolvê-lo na prática, eu gostava de exibi-lo, mas não o assumia. Uma das coisas que mais me irritava no início da carreira de atriz era ouvir o Jaime dizer: como atriz, você ainda vai aprender muita coisa, mas como escritora você já nasceu pronta. Claro que era um exagero, mas eu realmente me sinto muito confortável quando escrevo e poderia ter me dedicado mais. Pura rebeldia. Vamos encarar os fatos. Eu me negava a escrever porque queria atuar e tinha medo que uma coisa excluísse a outra. De vez em quando atendia a um pedido do Jaime para escrever uma cena para a novela. Sentava e escrevia em poucos minutos, exatamente no tom que ele queria, para provocar risos, choro ou reflexão. Também escrevia para as matérias sobre cavalos e às vezes pedia para colocar meu próprio texto em alguma publicação com ensaio fotográfico meu. Quer dizer, só escrevia informalmente sem ganhar nada por isso. É melhor nem comentar. Então, estava cheia de energia na busca por trabalho quando minha irmã Cândida me ligou e perguntou: Irmã, você tem alguma ideia de série para a TV? Na noite anterior, eu tinha assistido Boi Neon, por acaso, no Festival do Rio. Não conhecia o ótimo diretor pernambucano Gabriel Mascaro e nem tinha convite.
Tinha acabado de ver um documentário e alguém me convidou para assistir esse longa, dizendo que era muito bom. Resolvi ficar e saí do cinema encantada. Sonhei com o filme e pela manhã minha irmã faz essa pergunta. Na mesma hora me veio uma ideia. Tenho, respondi, uma série sobre o universo dos cavalos e se chama Peões, Vaqueiros e Outros Cavaleiros. Ela adorou de cara e perguntou se eu podia fazer uma sinopse. Falei que sim, mas teríamos que achar alguém, porque eu não tenho capacidade de escrever o projeto todo sozinha. Era medo. Tudo bem, ela disse. Vai escrevendo enquanto a gente acha alguém. Comecei e senti muita facilidade e prazer em estar escrevendo. Fluiu de uma maneira incrível e enquanto eu procurava um parceiro, o projeto ia ficando pronto. Meus amigos mais próximos e afins tinham contatos de exclusividade com a Globo e eu não teria tempo, ou não teriam tempo. Eu tinha pouco mais que um mês e não podia perder essa oportunidade. Então fui fazendo. Pedi avaliação do que estava escrevendo a 2 amigos aos quais serei eternamente grata, Newton Canito e Maurício Giboski. Também tive a colaboração de Duca Rios, sócio da minha irmã nesse núcleo criativo, e quando finalmente encontrei alguém talentoso e disponível, o projeto já estava praticamente pronto. Incorporei algumas valiosas sugestões do meu amigo Felipe Pena, que chegou aos 45 do segundo tempo para assinar a parceria da série. Enviamos o projeto junto com outros e alguns meses depois recebi a notícia de que tínhamos ganhado o edital. Aquilo foi incrível, eu mal podia acreditar. Começava naquele momento a florescer um dom. Vi esse acontecimento como um forte sinal e a possibilidade de salvação da lavoura. Depois do longa francês, fiz 4 meses de teatro, ganhando pouquíssimo, e minhas dívidas no banco começaram a crescer de novo. Só assim, na escassez total de dinheiro, para eu deixar de ser rebelde e encarar o medo. Pouco tempo depois, minha irmã pediu que eu retomasse um projeto dela que estava engavetado e de novo senti facilidade definindo o conceito e sendo precisa nos diálogos. Era uma série infantil que misturava apartamento com lendas indígenas. Newton virou meu consultor e grande incentivador. Qualquer dica dele eu seguia e criava da forma mais orgânica do mundo, como se tivesse feito isso a vida toda. Então, ele me convidou para ajudá-lo na colaboração de conteúdo para a divulgação da Nau dos Insensatos, local de encontro literário off-flip, concebido e produzido por Thelma Guedes e o próprio Newton, para fomentar leituras em saraus e discussões sobre literatura. Uma ideia maravilhosa. Aceitei na hora. A Nau é gerida pelo Instituto Fabular, que tem me influenciado muito no aprendizado de como contar a própria história. O Newton tem me mostrado como, por meio dessa proposta, podemos resgatar e ressignificar nosso passado, fabulando a nossa vida. Ao escrever nossa história, temos a oportunidade de valorizar as experiências e nos transformar. A Nau dos Insensatos realizaria uma programação própria, paralela à da Flip, que atrai muitos autores e amantes da literatura. Teríamos mesas e saraus sobre loucura, fabular a vida e o que mais criássemos. Fiquei muito entusiasmada e cheguei a Paraty 3 dias antes da abertura, só para ficar escrevendo e trocando ideias com o Newton. Como dividia a redação do texto com outras pessoas sem precisar assinar, me soltava para relatar da forma mais divertida e delirante nossas atividades insanas e nossos convidados. Todos os dias tinha um sarau onde eu, convidados e quem se dispusesse, líamos textos de autores consagrados ou iniciantes. Textos incríveis que eu estudava um pouco e lia com muita entrega. Antes da abertura das atividades, quando ainda estávamos selecionando os textos que seriam lidos, Newton me disse: "Por que você não lê um texto seu?" Tremi na base. Meu? Claro, por que não? De cara fiquei apavorada, mas a ideia era muito boa. Ter a possibilidade de ler um texto meu para uma plateia tão seleta seria incrível.
todos os dias tínhamos a presença dos nossos queridos convidados no sarau, lendo ou simplesmente assistindo. Ana Vitória Vieira Monteiro, Leona Cavalli, José de Abreu, Paulo Betti, Caco Ciocler e outros que apareciam por lá. Também havia os autores dos textos que estávamos encenando. Escolhi então um texto meu que retratava a minha loucura, já que esse era o tema, e programei para ler no último dia. À medida que os dias iam passando, eu ficava cada vez mais apavorada com o compromisso de ler. Eu ficava apavorada com o compromisso de ler meu texto para aquelas pessoas. Algum processo para superar meus medos estava transformando uma coisa simples num verdadeiro parto. Os outros textos que li só me davam prazer. O meu causava calafrios. Então chegou o último e fatídico dia. Tinha muita gente para ler e eu fui logo dizendo para a Thelma que se não desse tempo eu não leria o meu. É porque a Thelma fazia tipo uma host, uma mestre de cerimônias. Aí eu falei para ela, né, que se não desse tempo eu não ia ler o meu. De jeito nenhum, vai dar tempo sim, disse ela com sua generosidade característica. Algumas pessoas leram antes de mim, então resolvi me jogar. Subi no palquinho, respirei e me entreguei à experiência de corpo e alma. Eu tinha sido impecável com os outros textos nos dias anteriores. No meu, errei umas palavrinhas, tamanho foi o nervosismo. A Thelma fez questão de sentar bem na minha frente para escutar e quando acabei fui muito aplaudida. Ufa, o que foi aquilo? Que sensação de êxtase foi aquela? Se ler um bom texto de outra pessoa já me deixa a flor da pele, imagina ler um texto meu, inenarrável. Parecia que eu estava me despindo, sensação de terror e prazer ao mesmo tempo. Apesar dos erros, que só eu vi, algumas pessoas vieram comentar que foi minha melhor leitura. Sei que toda essa semana escrevendo foi extremamente transformadora. Quando fui para Paraty, já tinha escrito o primeiro capítulo deste livro. Foi aí que o Newton leu e adorou. Então, no primeiro dia da Flip, a Ana Vitória, que foi a pessoa que me deu a ideia deste livro, disse: Ingra, você devia participar de uma mesa falando do livro que está escrevendo. Quase caí para trás. Esse primeiro capítulo escrito tinha sido extremamente difícil. Me sentia desnuda e desprotegida. Imagina falar abertamente sobre isso. Nem pensar. Recusei na hora, dando ainda mais consistência ao livro. Medo do sucesso, concluiu Newton. Aqueles foram dias de clara expansão dos meus limites. Muita cura aconteceu e eu abri de vez a porta da escrita. Voltando dessa experiência, segui escrevendo a série infantil e comecei o roteiro do documentário sobre meu pai. Outro processo bem difícil para mim. Falar das gerações passadas começou a mexer na minha relação com os meus irmãos e com medos ancestrais. Pensei, prepare-se que esse processo vai ser catártico. E foi. Caraca, gente. Vocês não sabem o que aconteceu com esse processo, o que está acontecendo com esse processo. Eu profetizei isso aqui, eu acabei de ler. Esse documentário do meu pai, ganhamos, né? Esse documentário que eu fiz o roteiro, ganhamos o edital, um edital nacional. E tá rolando um processão interno. Já aconteceu várias coisas assim, sabe? Quando vem muita sombra à tona, sabe? Quando vem questões ancestrais, familiares, assim, resgates kármicos. Caraca, profetizei isso. Tô chocada. E essa coisa, né, de ler o próprio texto, como a gente se sente despido. E por isso esse livro foi um processo de cura para mim e continua sendo, porque eu arranquei as máscaras mesmo, eu confessei, né, muitas imperfeições, muitas dificuldades que eu tenho, que eu tinha, né, algumas eu já consegui vencer, outras estão em processo.
E publiquei isso para todo mundo ler e tô aqui lendo, né? Às vezes dou conta, às vezes não dou. E é isso. Nós somos muito belos nessa vulnerabilidade. É muito bonito isso. Vamos lá, vamos continuar para a gente acabar hoje, né? Vamos lá, colapso. Bem, se você ainda não se localizou no tempo sociopolítico em que o Brasil se encontra, vou dizer com exatidão. Estamos no 4º dia do processo que julgará o impeachment ou não da presidente afastada Dilma Rousseff. Cada senador e testemunhas de defesa ou acusação sendo ouvidos em sessões que vão da manhã à madrugada, transmitidas ao vivo pela TV. Não vou entrar no mérito desse processo. Todos têm razão e se você tentar conciliar as partes, estará no meio do fogo cruzado desse campo de batalha. O fato é que, desde a reeleição, Dilma não conseguiu governar. A Lava Jato revelou esquemas bilionários de corrupção e o país entrou em colapso e crise. No início desse grande movimento, que sempre acreditei e acredito ser para o nosso amadurecimento, participei de abaixo-assinados contra o afastamento da Dilma. Vendo a hostilidade reinar, desfazendo amizades de forma absurda, resolvi não me manifestar sobre isso diariamente nas redes sociais. No período em que a onda de manifestação assolou o país, me pronunciei poucas vezes, com extremo cuidado, sem atacar e dizendo que a reflexão política era fundamental, mas que a aceitação da diversidade e as amizades fossem preservadas. Me colocava muito mais fazendo perguntas para que cada um pensasse por si do que dando respostas. Me sentia uma voz na multidão. Todos estavam a fim de brigar e se xingar mutuamente. Umas 2 vezes postei textos políticos com foto da bandeira do Brasil e tudo, mas como eram discursos de paz e não de ódio, tiveram repercussão moderada. Para minha surpresa e honra, um deles chegou a ser publicado pelo meu amigo jornalista político Jorge Bastos Moreno em seu blog. Mas diante do que vou contar, isso foi um detalhe. E Deus mora bem aí. Uns 20 dias antes do presente momento, fui convidada para integrar a comissão especial que iria escolher o filme brasileiro que tentaria uma vaga no Oscar. Lembram do Alfredo Bertini, que articulou com o governo de Pernambuco e ajudou a viabilizar aquele meu primeiro longa? Pois então, ele tinha assumido a Secretaria do Audiovisual no governo interino e me prestigiou com esse convite tão especial. Me senti honrada e muito feliz com a oportunidade de contribuição para o nosso cinema. Essa função, sem cachê nenhum, se caracterizava realmente por ser uma declaração de devoção e um serviço ao cinema brasileiro. Convite aceito, foram tomadas as providências de logística e publicação dos nomes no Diário Oficial. Bem, desde o dia em que nossos nomes foram divulgados, começou o que se transformaria no inferno. Toda a classe cinematográfica estranhou e não avalizou a escolha de um integrante que normalmente seria apto à função, mas que, nesse caso, tinha se manifestado publicamente contra uma manifestação política feita pela equipe de um dos filmes concorrentes no Tapete Vermelho de Cannes. Parece que esse colega e o diretor do filme se xingaram algumas vezes, tornando a relação pessoal e insustentável. Então, toda a classe começou a manifestar desconforto por achar que aquele membro da comissão jamais seria imparcial. Quase todos os dias saíam notícias desse embate nos jornais e blogs especializados. E apesar de não ter sido atacada nenhuma vez, comecei a me incomodar no lugar em que estava. Não pelo lugar em si, que para mim era realmente de prestígio, mas por fazer parte de um grupo que estava sendo debatido em sua legitimidade graças à situação política do momento e à presença de uma pessoa não grata perante a classe. Pouco tempo depois do início das manifestações de desaprovação vindas de todos os lados,
foi noticiada a desistência de 2 filmes na disputa pela vaga no Oscar, Boi Neon e Mãe Só Há Uma, dirigidos respectivamente por Gabriel Mascaro e Ana Mui-Laerte, que decidiram não inscrever seus filmes em apoio a Kleber Mendonça Filho e seu polêmico Aquários. Pronto, falei o nome de todos. Até porque no Google, qualquer palavra-chave desse episódio contará em qualquer época a história completa. Google ou Ecosia, né, gente? Nessa mesma semana, além da saída dos 2 filmes, Aquários recebeu classificação indicativa de 18 anos, aparentemente em represália ao tal protesto no tapete vermelho. Então uma sensação de desconforto começou a crescer em meu peito. O cenário estava se configurando em guerra de ideologia política e vaidades, e eu estava em um dos lados. O que era para ser um grupo representativo de toda a classe, na tentativa de uma vaga no Oscar, virou um lado apartado contra a classe que pretendíamos representar. Aceitei, achando que seria um processo legítimo, em prol do nosso cinema de qualidade, e justamente esses profissionais que admiro não estavam legitimando o processo. Apesar de sempre ter sido citada como participante da comissão de forma respeitosa, comecei a sentir que aquele não era meu lugar. Então, diante de toda a confusão, o colega Guilherme Fiuza Zenha decidiu sair. Saiu sem dizer nada e isso deu margem para os 2 lados criarem 1000 motivos imaginários que alimentassem seus interesses. Nesse dia, acompanhei estarrecida as manifestações se acalorando ainda mais e nessa noite vivi o que me pareceu uma travessia dolorosa e angustiante. Não tive sono nenhum, não podia colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Entrei com uma intenção e meu papel estava virando outra coisa completamente fora do meu controle. Li todas as matérias na internet e a cada leitura ficava mais claro que eu estava no lugar errado. Não pela intenção inicial do Bertini, que sempre quis fazer o melhor, mas pelo que tinha se tornado... Não pela intenção inicial do Bertini, que sempre quis fazer o melhor, mas pelo que tinha se transformado diante da atitude de outras pessoas e dos acontecimentos. Às 3 horas da madrugada, resolvi escrever um desabafo para não explodir. Li e reescrevi algumas vezes até decidir publicar no Facebook e compartilhar com os meus amigos. Eu falava basicamente do meu sofrimento ao ver o processo que deveria ser de união se transformando em guerra. Também declarava minha disposição em ser substituída. Olhando para esse momento, percebo que queria sair e estava com medo de assumir a responsabilidade da escolha, que é exatamente o assunto desse livro. Medo do sucesso é medo da responsabilidade da escolha. Larguei o computador e finalmente devo ter cochilado umas 2 horas antes de levar meu filho para a escola. Falei o mínimo para conter o estresse que me consumia. Voltei para casa e desabei em prantos diante de Dália, avó do meu filho. Era uma situação muito delicada e nem ela, que é a maior militante política, tinha certeza se eu deveria ter a coragem e a ousadia de sair da comissão. Pensei, não vou aguentar 2 semanas desse sofrimento. Preciso tomar uma decisão. E comecei a raciocinar sobre todos os prós e contras de estar nessa função. Pensei, eu sou uma atriz. Avaliar colegas já é complicado. Nessa situação, então, nem se fala. Decidi consultar 2 pessoas ligadas à política e aos artistas. Às 8 horas da manhã, estava tomando café com Manuela Dávila, atual esposa do Duca, e mãe da apaixonante Laura, irmã do Gui. E ela me deu informações importantes. Às 9 horas já estava em casa, ligando para Jorge Bastos Moreno, que, depois de me ouvir atentamente, foi firme em sua opinião. Mas eu ainda precisava fazer as últimas considerações para bater o martelo. Era um tiro no escuro e muitíssimo arriscado. Naquele momento era quase impossível prever o resultado de qualquer decisão.
Dava medo, mas o meu desejo era me colocar como alguém que não quer participar de algo que deveria ser um debate sobre nossa identidade cultural e artística e que, em vez disso, tinha se tornado uma guerra política. À medida que o tempo ia passando, a situação se agravava, porque meu desabafo já estava sendo publicado nos principais jornais e isso tinha puxado o foco para mim. Ou eu decidia rápido, ou agravaria o estrago iniciado por tanta controvérsia na estabilidade da comissão. Finalmente decidi arcar com as consequências e sair. Liguei para o Bertini, que estava desembarcando para o Festival de Gramado, e dei a notícia da saída. Foi muito sofrido para mim. Ele me deu a bela notícia de que Bruno Barreto tinha aceitado integrar a comissão no lugar do Guilherme e me falou sobre todo o apoio institucional que estava recebendo. Logicamente, isso era verdade, mas também é verdade que não sou uma gestora pública ou política no sentido prático. Sou consciente e atuante como cidadã, mas antes de tudo sou uma atriz e agora roteirista que se sente confortável no processo criativo e colaborativo. Nesse momento, nenhum membro da comissão havia recebido os filmes para assistir e o processo estava no ponto em que substituições poderiam acontecer tranquilamente. Firmei minha decisão de sair, baseada na integridade e no desejo de comandar minha vida com coragem. Avisei que iria publicar um texto esclarecendo meus motivos, pois acreditava que isso seria benéfico para nós dois e assim o fiz. Um dos grandes riscos que eu corria era provocar interpretações deturpadas sobre a minha saída. Escrevi um texto lamentando a saída, reafirmando minha confiança em Bertini e relatando os motivos de forma sucinta, com o máximo de transparência e respeito por todos. Aos poucos, o alívio foi tomando lugar da recente angústia e transformando aquelas últimas horas. No início da tarde, meu texto tinha sido reproduzido na íntegra nos principais jornais do país. Meu post no Facebook com essa declaração da saída tinha sido curtido mais de 1000 vezes e tinha tido perto de 300 compartilhamentos. Só para você ter um termo de comparação, quando uma foto ou texto meu faz sucesso, fazia, né? Porque esses números são mais antigos. Quando uma foto ou texto meu fazia sucesso, atingia 200 curtidas no máximo. 1 ou 2 compartilhamentos e só. Esses números não devem ser objeto de preocupação, mas são sem dúvida parâmetros de repercussão. Meu telefone não parava de tocar. Recebi várias ligações de apoio e uma frase foi comum a todos: parabéns pela coragem. Fiquei chocada, extasiada com as proporções que o ato atingiu. Sinceramente, eu nunca tinha vivido isso. Na época em que eu habitava os corações de milhares de fãs, não existia internet. A evolução digital tem acontecido de forma absurdamente rápida. Há exatos 5 anos me surpreendi com um smartphone que recebia um e-mail na minha frente. Configurei minha primeira rede social, Facebook, em 2009, sendo que minha derradeira novela, com ótima repercussão, aconteceu em 2005. Quer dizer, o melhor alavancador de uma página, que é compartilhar um trabalho de sucesso na televisão, ainda não aconteceu para mim. Por isso, sempre fui uma artista modesta nas redes sociais. Então, esse acontecimento me fez pensar e me observar de fora. O que esse impacto tinha causado lá no fundo? Eu tivera medo da extraordinária exposição? Curiosamente, não. Para minha surpresa e alegria, aquele acanhamento que eu costumava ter diante do foco não se estabeleceu nessas horas em que eu estava exatamente no olho do furacão. Por outro lado, precisava ter muito cuidado com meu ego e não me iludir com a beleza do espetáculo. Foi um evento que sustentei com coragem e consciência de cada etapa do processo, mas não podia me apegar ao resultado momentâneo. É fundamental ter consciência de que uma parte das pessoas aplaudiam de pé, outra parte se surpreendeu e uma outra não gostou nada da minha atitude. 3 dias depois, foi anunciada a Carla Camurati para me substituir. Fiquei sinceramente feliz,
pois sou grande admiradora de sua capacidade e talento. Deixei a comissão no dia exato da abertura do Festival de Gramado, com o filme que desencadeou toda a discórdia. Soube que houve forte manifestação contra o governo naquela noite. O fato é que essa comissão se tornou oposição política, pelo menos aos olhos de toda a classe. Da minha parte, obedeci a um ser sutil dentro de mim que só se acalmou quando eu me alinhei com a sua dor e segui as minhas instruções. Fiz uma escolha difícil e estava pronta para arcar com as consequências. No início da semana seguinte, o impeachment foi aprovado pela grande maioria do Senado. Os lados ficaram mais acalorados do que nunca e os ataques mais carregados de ódio. Era preciso ter muita atenção para estar no lugar que escolhi e não ser usada por nenhuma ideologia alheia à minha. Dessa vez, agi de acordo com meus reais interesses de integridade sem temer a exposição. Hoje, levanto os braços aos céus em agradecimento por ter saído e assumido o meu lugar. Me preservei do desfecho indesejado e sustentei a exposição confiando na voz da minha integridade. Aliás, se você percebeu nesse relato, escolhi usar a palavra exposição em vez de sucesso, pois existe o sucesso no sentido da exposição, que é o conceito mais comum, e existe o sucesso no sentido de ser bem-sucedido nas relações, no trabalho e consigo próprio, ser feliz. Essa noite tive um sonho que me impressionou. Desde pequena, minha mãe, grande admiradora de Jung, nos treinou para lembrar e interpretar os sonhos. Segundo Jung, os sonhos são o contato com o nosso inconsciente, que abrange muito mais conhecimento do que nossa vã consciência dos fatos. Por meio dos sonhos, podemos receber recados importantes deste lugar pleno de sabedoria que também está conectado ao inconsciente coletivo. Eu costumo escrever quando um sonho traz enorme carga de significado. Às vezes não consigo entender e conto para alguém insensível. A compreensão pode ser mais fácil para quem está de fora, mas o sonho de então foi de uma clareza impressionante. Sonhei que estava numa casa com um quintal e junto com algumas crianças descobria que uma égua tinha acabado de dar cria. Chegávamos perto do potrinho e ele estava lá no chão, todo lambuzado de placenta. Então, uma menina, que imagino ser uma dimensão de mim mesma, carregou o potro na tentativa de ajudar e, sem querer, deixou ele cair. O bichinho caiu, batendo a cabeça com força e ficou imóvel. Então, me aproximei do animalzinho e comecei a soprar para dentro da sua boca entreaberta, como se estivesse soprando vida. Ele se reavivou, eu o levei até a mãe e o coloquei para mamar. Nesse momento, a égua se tornou uma mulher amamentando seu filho. Uau! Vocês viram que veio aqui a questão da respiração, que eu falei antes de começar a leitura? A respiração e o pulmão apareceu na nossa meditação aqui, né? Uau! Incrível. Alguns dias depois da saída da comissão, com a cabeça em paz, tive a ideia de lançar este livro na prestigiada Feira do Livro de Porto Alegre. Consultei o Ivan, que concordou, me alertando de que eu precisaria trabalhar sem cessar para cumprir os prazos com tranquilidade. Topei na hora. Antes de deixar a comissão, esse plano seria impensável. Marcamos a data do lançamento e eu estou nas nuvens, plena de uma felicidade tão intensa que já sinto esse dia com o coração aos saltos. De repente, tudo ficou claro. Como já disse, um dia de cada vez, buscando luz, equilíbrio e conexão comigo mesma, fazendo escolhas responsáveis e realizando o que está ao meu alcance. Com o tempo, tudo se encaixa e a visão parcial se amplia, revelando o quadro todo. É preciso respirar, confiar e agir de acordo com a minha consciência. Já tenho um encontro marcado contigo e isso é um milagre. Último capítulo, gente, ele é bem curtinho. Agora estamos na reta final. Florescimento.
Vamos lá. Começa agora um novo ciclo em minha vida. Este mês faço 50 anos. Ai, gente, isso foi há 4 anos. Eu me divirto dizendo que sou cinquentenária ou que tenho meio século de existência. Para quem tem medo desse número em idade, aviso que está sendo uma das coisas mais lindas desta vida. De verdade, a paz que vem com a maturidade e o autoconhecimento é libertadora. Sempre sobre o envelhecimento físico, você pode esquecer as rugas, a flacidez e os cabelos brancos e ter a possibilidade de enxergar e expandir sua luz de compreensão da vida. Isso é muito mais poderoso como alvo de admiração e interesse do que a boa forma da juventude. Entrar para a tribo das pessoas que conseguem enxergar além do próprio umbigo é uma bênção sem tamanho. Sabemos que isso pode acontecer em qualquer idade, mas ter tido tempo de percorrer o caminho com as próprias pernas e ter sentido na pele cada experiência é um grande privilégio. Ultimamente, tenho me concentrado no tempo presente. É o que tenho. Não importa quanto tempo ainda estarei aqui. O agora é eterno e se expande quando me conecto ao que estou sentindo na plenitude do momento. Quando estabeleço contato comigo no agora, consigo sentir o mundo de forma tão plena que a angústia do tempo acaba. Transcendo a ideia do tempo cronometrado e finito para viver a ideia do tempo cíclico, que traz consigo a organicidade e a riqueza de cada ciclo que se abre e se fecha para dar lugar ao que vem a seguir. Tenho experimentado essa sincronicidade com a natureza e ela tem me ensinado muito. Esse diálogo próspero me pacifica, me deixando confiante para habitar em certeza e enxergar a resposta do universo a tudo o que faço. Tenho a sensação de ter vivido várias vidas numa só e uma nova está começando. Tenho tido uma existência maravilhosa, cheia de erros e acertos e vivenciada com intensidade, mas realmente não quero ficar repetindo os mesmos padrões e correspondendo às mesmas expectativas. Percebo que a recusa em crescer pertence à era passada. Quero ir além do que fui até agora e sinto que todos estamos aqui para isso. Penso que às vezes precisamos de uma vida inteira para receber o aprendizado que dará sentido a tudo que ficou para trás. Mesmo quem se abriu pouco para aprender e não quis se transformar, pode ter um único instante de lucidez e dar um salto quântico de crescimento que legitima toda a vida. Imagina se, em vez de distraídos, estivermos atentos ao nosso íntimo e ao outro. Teremos possibilidade de infinitas curas, fazendo desta vida um palco para constante expansão e co-criando com o universo à nossa volta de forma consciente. Há poucos anos venho sentindo profundo encantamento pela vida e, mesmo nos momentos mais difíceis, pelas circunstâncias práticas, tenho conseguido ver por trás do véu a beleza, a riqueza e a generosidade da existência aqui neste planeta. Agora posso falar contigo com extrema intimidade. Fico imaginando como vai ser olhar nos olhos, como vai ser olhar nos seus olhos depois de revelar minha alma. Saiba que é só uma faceta minha. Saiba que é só uma faceta de mim. São muitas faces convivendo harmonicamente e tantas outras novas que podem se manifestar. Como você testemunhou, muitas vezes na minha vida eu tive tudo o que a maioria das pessoas chamaria de sucesso e estava extremamente infeliz. Nesse momento, estou numa situação que muita gente considera fracasso e tenho ganas de gritar: como eu amo viver. Me sinto amada, me sinto admirada por meus familiares e amigos. Faço qualquer coisa, simples ou complexa, dando o melhor de mim
E a maior conquista de todas, sou capaz de amar a mim e ao outro. Isso é muito sucesso. Finalmente descobri o meu sucesso. Para mim é transcender meus medos. Para mim é transcender meus medos e hoje eu estou atenta a eles, fazendo as perguntas certas, desfazendo as ilusões e transformando os desafios em trampolim para a expansão das minhas fronteiras. A vida tende a dar certo. Basta seguirmos seu fluxo, irradiando nossos dons pelo caminho, aproveitando cada momento com suas infinitas possibilidades e sendo capaz de nos abrirmos para o novo, de verdade, o novo realmente novo, algo que ainda nem vislumbramos para nós. Este livro começou com o que aconteceu nesses 50 anos de vida, passou pelo dia de hoje e agora se projeta para o futuro. Visualizo esse futuro baseado no amor, em tudo que tenho aprendido e libero o universo para me surpreender, realizando coisas que ainda nem imagino. Essa é a graça da vida. Continua. Continua. E assim finalizamos, continua. E depois do continua, o que é que vem? Vem a página em branco. A página em branco para a gente escrever as nossas vidas. E convido vocês para a gente fechar os olhos um pouquinho. Respirar. Respirar fundo essa vida que a gente recebeu da nossa ancestralidade. Quero convidar vocês a imaginar todos os nossos ancestrais atrás da gente. Imaginem a sua linhagem feminina e masculina. Imaginem seus pais, podem ficar de olhos fechados. Imaginem seus pais atrás de você, atrás deles seus avós, atrás dos nossos avós, vamos imaginar nossos bisavós, nossos tataravós e assim por diante. Uma grande linhagem da nossa ancestralidade, todos atrás da gente e todos nós de frente para o futuro. Então, com essa imagem da nossa ancestralidade atrás da gente, vamos sentir no nosso coração que a gente está recebendo a vida, a força da vida, através de todos eles. Vamos soltar todo o julgamento, vamos soltar todo o preconceito, vamos soltar toda a racionalidade e vamos receber de coração aberto a vida, a força da vida que veio através da nossa ancestralidade até chegar em nós. Eu recebo a vida, eu recebo a força da vida através do meu pai, através da minha mãe, através de toda a minha ancestralidade. E equilibro essa troca com a minha gratidão. Vamos sentir em todas as nossas células
vibrando a nossa gratidão. Vamos fazer uma leve reverência a essa ancestralidade. Reverenciar a ancestralidade. Podem continuar de olhos fechados. Sentir essa vida que chegou até a gente, receber essa vida, tomar essa vida com gratidão. Então, depois que a gente recebe a vida, agora a gente pode erguer a cabeça e olhar para o futuro, olhar para frente. Agora é um momento muito importante da gente soltar. Depois que a gente recebeu e agradeceu, a gente tem autorização do próprio sistema para soltar todos os padrões repetitivos, todos os padrões, as dinâmicas ocultas que não nos servem mais. O próprio sistema espera alguém com coragem para fazer diferente. Então agora a gente pode soltar os padrões que foram desenvolvidos para fazer a vida florescer, para fazer a vida ir adiante. Mas agora a gente não precisa mais disso. Foram padrões necessários naquele momento do passado. Agora, no momento presente, a gente pode fazer a nossa própria avaliação, baseada no nosso coração, do que a gente não quer mais, do que a gente não precisa mais. E a gente pode soltar. A gente fica com a vida, com a gratidão e solta todos os padrões de autossabotagem, padrões de não relação saudável com a prosperidade financeira. A gente solta os padrões de autossabotagem nas relações pessoais. A gente solta o padrão de condenação do masculino, do feminino. A gente solta os padrões de autoprofanação, padrões de mentira, padrões de culpa. A gente pode soltar tudo isso. Padrões de traição, padrões de fracasso. Vamos soltar todos esses padrões que foram do passado, que protegeram o sistema no passado, que garantiram a vida, a continuidade da vida, mas agora eu não preciso mais de nada disso. Agora eu só preciso de prosperidade, abundância em todos os níveis, amor, paz, união, colaboração, alegria, sucesso, amizade, irmandade, valorização do outro, valorização do feminino, do masculino, valorização da vida, valorização da mãe natureza, valorização da minha capacidade pessoal, da minha força, da minha alegria de viver. É disso que eu preciso. Então, agora a gente se conecta com essas novas escolhas. A gente ancora essas novas escolhas para a nossa vida e segue em frente. Conectados com a nossa vibração original, essencial. A gente fica com o que é essencial, a vida. Agora a gente pode abrir os olhos. Arro! Gente, que delícia! Deixa eu descruzar aqui minhas pernas um pouco. Que delícia de encontro final dessa leitura. Deixa eu voltar aqui, porque eu sei que vocês falaram bastante coisa. Eu li
Eu vi que estava chegando, mas eu não estava podendo parar de ler. Vamos lá, vamos lá. Nossa, tem muita coisa. Eu vou ver se eu consigo ler. Peraí, então tá. Talvez eu não consiga ler tudo, tá, gente? Mas vocês podem colocar. A Maria falou, iluminada, vou começar a trabalhar agora, mas vou com certeza assistir a live gravada depois. Gratidão, Maria. Gratidão profunda por compartilhar, por existir. Gratidão a vocês também. Quem quiser pode colocar aqui na caixinha, tá? Porque tem muita coisa. Eu vou ler algumas, tá, gente? Ah, como é bom respirar. Foi muita sincronicidade do que a gente tinha falado antes da a voz da Ingra. A Tice falou, gratidão, Tice. Yubi Miranda, meu astrólogo. Nossa, não sabia que sua mãe tinha educado vocês nessa prática. Que fantástico, é do Jung, né? Admiro ainda mais sua mãe. O Yubi, inclusive, tá fazendo mapa numerológico para minha mãe e tudo. Nossa, eu também admiro muito minha mãezinha Alba Regina. Sou muito grata a ela, muito grata pela vida, pela educação, por todo o amor, por toda a nutrição, cuidado. Nossa, mãe, gratidão, te amo. Aqui eu sou a filha, aqui você é a mãe. É muita sintonia, né, Tice? Bom dia, que teve gente falando bom dia lá atrás. Vamos lá. Obrigada, Semente. Obrigada, Ivonilda. Obrigada, Dayana, Melissa, Fabi, Reginaldo. Muito obrigada, gratidão. A Dani falou, parabéns pelo livro, gratidão pela leitura, seu depoimento. Com certeza abriu os meus olhos para muitas questões. Maravilhoso. Por isso eu escrevi também, para minha própria cura e para ajudar em quem estiver pronto para se curar, né? Que encanto, gratidão, gratidão, Givanilma, Fabiana, linda história, né, Fabiana? Luciana. É muito bom a gente escrever a nossa história, viu? É o meu amigo Newton Canito. Aliás, a gente está para fazer uma live. Ele ensina como escrever a própria história, né? Que ele chama de fabular a própria história, faz com que a gente resgate, ressignifique, valorize tudo que foi vivido, né? Porque de fato, cada passo dado não foi em vão, né? Serve a um propósito. Então a gente cria uma linha do tempo, né? Cria não, a gente se conecta com a nossa linha do tempo. A gente se conecta com a linha do tempo que é fruto da ancestralidade. É como se a gente firmasse, fincasse bandeira nessa nossa existência, né? Dando as nossas contribuições. E quando a gente olha para esse histórico de vida e histórico ancestral, a gente pode ir adiante, a gente pode fazer diferente, porque a gente já honrou o que foi vivido por nós e pela ancestralidade. Então, essa é a grande chave de cura da constelação familiar. É a gente honrar a história de tudo que já foi vivido pelos ancestrais, por nós mesmos e olhar para frente, olhar a partir de agora. Como diz o Bert, a paz olha para frente. Então, é soltar tudo, soltar guerra, soltar disputa, solta tudo. Essa é a grande liberdade, né? Obrigada, Sula. Amados, é tão bom estar aqui com vocês. O Eli falou, eita, livro que me trouxe confiança, amor, me encheu de luz para, sem medos, ir em frente com meus dons. Gratidão também, Eli, por sua presença aqui nessa roda sempre. Obrigada, Sula. Vamos lá. Muito obrigada. Foi demais, né, Eli? Não esperava tanto da minha Ana Raio, a Lana fala. Mentira, eu esperava sim, ela diz. Gratidão, Lana. Você tem talentos incríveis, o Bernardo fala. Use sua sabedoria admirável. Todos nós temos, tá, gente? Eu tô aqui, hoje eu não fico mais
bloqueando meus talentos e nem fico também aqui escondendo, botando as coisas, né, debaixo do tapete e escondendo, porque, ai não, porque eu sou humilde. Isso é uma falsa humildade, né? A verdadeira humildade é expandir mesmo, assim, é não ter medo de mostrar a expansão. Não é precisar mostrar e nem é precisar expandir, mas é assim, ó, a vida tá acontecendo aqui e agora, né? Eu tô expandindo, eu tenho muitos dons, são todos, eu tenho muitos dons, são todos para usar, ampliados na luz dessa força, ao som do maracá. Ampliados na luz dessa força, ao som do maracá. Tenho o dom de falar, posso articular cantos de amor e alegria diante desse altar. Eu tenho muitos dons, são todos para usar, ampliados na luz dessa força, ao som do maracá. Ampliados na luz dessa força, ao som do maracá. Canto para minha mãe, canto para o meu pai, canto para os meus irmãos, para todos agradar, não lembro. Canto para os meus irmãos, para todos abraçar. Eu tenho muitos dons, são todos para usar, ampliados na luz dessa força, ao som do maracá. Nós temos muitos dons. Então vamos lá, peraí. Yubi falou, sensacional, Ingra. Fale no horóscopo de hoje que você estava lendo seu livro toda manhã, porque vi que você tinha entrado lá. Isso, Yubi, eu entrei e depois saí porque tinha que fazer essa live aqui. Eu vou olhar o horóscopo de hoje, viu, gente? O Yubi, você tem colocado todo dia, Yubi? Eu só vi hoje também. Às vezes a gente tem que se visitar aqui, né, para poder saber o que o outro tá fazendo. Eu vou lá sim, vou escutar. Que tem aí na tela. Ai, não entendi o que você falou, Tice, antes. Amiga, que show, queria nem parar de chorar. O Eli falou. A Nanda fala, muito obrigado com essa leitura, amei sua história. Gratidão, amados. Há muito tempo, sincronizado com a visão sistêmica, sem tanta busca, impressionante, não por acaso, fui atraído até aqui, a Lana fala. Viu, Yubi? Eu comecei essa live um pouco atrasada hoje, porque eu estava escutando uma pessoa falar de astrologia sistêmica. Você já deve conhecer, mas eu fiquei encantada. Achei assim, faz todo sentido. Amados e amadas, gratidão pelas muitas palminhas e corações que eu tô vendo aqui agora. Ingra já esteve alguma vez em Goiânia? Sim, várias vezes, já filmei em Goiânia. A Sula, Tícia, vou abrir as perguntas. Gente, vou abrir as perguntas, senão isso vai ficar... São 9 horas? Sério isso? Meu Deus, gente, peraí. Tem muito tempo já que a gente tá aqui. Ainda vou ver você escrevendo filmes e novelas de sucesso, além de atuar bastante, diz o Bernardo. Fala um pouquinho do meu signo. O signo é Câncer. Câncer é o signo do meu filho e é o meu ascendente. Ó. Yubi tá aqui, Yubi é astrólogo. Eu não sou astróloga, não. Eu gosto de estudar, mas o Câncer, né? Depois você... Astrologia sistêmica. A Yubi, surreal, astrologia sistêmica. Porque a pessoa, não lembro agora o nome do astrólogo, ele estava mostrando o mapa. Primeiro ele falou os princípios da astrologia sistêmica e depois ele analisou um mapa. É surreal, porque o que foi feito, o que foi vivido pela ancestralidade determina o nosso mapa, está presente no nosso mapa, as compensações sistêmicas. Porque a visão sistêmica mostra isso, né? Que a gente não está vivendo por escolhas livres normalmente. A gente está o tempo inteiro compensando
atitudes que foram vividas, né? Foram as escolhas e as vivências dos nossos ancestrais. E isso reverbera nas gerações seguintes. Então a gente está reverberando atitudes do passado. Por isso a gente precisa olhar para isso para poder soltar. Essas atitudes que não foram vistas ficam voltando para a gente finalmente ter a oportunidade de olhar, harmonizar e soltar. Então o que a astrologia sistêmica faz é ver como no nosso mapa também está registrado tudo que a ancestralidade viveu e que a gente precisa olhar agora. Porque quando você vai olhar a ancestralidade do seu cliente, tá tudo escrito ali. Assim, por exemplo, a relação com a mãe, né? Então, assim, o planeta, agora eu não me lembro, né? Porque eu acabei de assistir essa palestra, agora de manhã. Então, assim, o planeta que identifica a relação com a mãe vai estar ali no nosso mapa. Então, assim, esse astrólogo, ele fez a análise. Então, assim, a relação com os irmãos, a relação com a família, com as perdas financeiras, com as perdas por morte, todas as implicações sistêmicas estão no nosso mapa. Surreal, você vai amar. Gente, tem 10 perguntas na caixa de pergunta. Vou tentar fazer agora tudo um pouco mais rápido para poder salvar, tá? Porque pra gente não perder a live. Como consigo deixar de chorar? A Givanilma. Vamos lá, vamos rapidinho agora. Você tem um jeito muito especial de escrever, que tá um roteiro para um filme, peça de teatro. Eu tenho feito isso também um pouco, Bernardo. Mas ainda estou mais conectada com os livros. Meu signo é câncer. Fala um pouquinho do signo. Então, câncer é o sentimento de maternidade, né? De família, de maternidade, de conexão, nesse lugar profundo de nutrição, né? De cuidado. Isso tudo tem a ver com o feminino, com a mãe. É o ato mais profundo do maternar, né? Maternar. Queria receber esse livro na minha casa, como faço? Tá na editora, na LPM e na Amazon. E outros sites também, bota O Medo do Sucesso, Ingra Liberato, que você vai achar. Como faço para receber esse livro em casa? Já respondi. O Medo do Sucesso, Ingra Liberato, e aí vem. Que idade você tem? 54, fiz 54 em setembro. Eita, gente, vamos lá, rapidinho aqui. Quando você começa a atender, quero fazer terapia. Eu já estou conduzindo constelação familiar. Estou em formação, mas eu me formo ainda esse ano e eu estou conduzindo, estou em treinamento, mas é tudo muito sério. Tem projeto de lançar os livros em cada cidade, quero lançar sem dúvida. O Medo do Sucesso já foi lançado, né? Agora eu vou lançar qual a sua religião. Eu estudo todas as religiões, gosto muito do budismo, do hinduísmo. E hoje pratico também o xamanismo, mas acho que todas as religiões têm um propósito comum de fazer a gente se conectar com a nossa verdadeira essência. Tem noção da diferença que está fazendo na vida das pessoas? A Tice pergunta. Tomara, Tice, tomara. Mas não sou eu que faço nada, são vocês que fazem a partir, né, da observação desse exemplo. Já decidiu a próxima leitura? Então, agora eu vou falar rapidinho então sobre essa leitura que a gente está fazendo todo domingo pelo Zoom, A Natureza Oculta Iluminada, olha, que é o meu segundo livro. E esse livro aqui, gente, é uma ficção que fala de vivências muito íntimas, muito profundas, do xamanismo, da minha conexão com a mãe natureza, da minha conexão profunda com a minha natureza. Então, é um processo de reflorestamento interno, de resgate do amor próprio, nossa, nem sei o que dizer, aqui é muita cura também, viu? A cura é nossa, a gente se cura junto, a gente evolui junto, não tem como evoluir separado, não existe isso. Então, é nesse encontro que a gente consegue transcender, porque nós não somos seres isolados, nós estamos juntos, nós somos um, é isso, a gente precisa enxergar. Então tá, amores, eu vou parar por aqui para salvar a live, tá bom? Gratidão, eu amo vocês.
Comentem depois que eu postar também, isso é legal para chamar as pessoas. Comentem nos outros vídeos, nos anteriores, porque isso, e compartilha, porque aí as pessoas podem acompanhar toda a leitura, tá? Um beijo, gratidão.